Gente, duas coisas que a gente deve a Jesus. Quais são as duas coisas? Quais são? Quando eu perguntar, é com você mesmo que eu estou falando. Não fique com vergonha, não. É o quê? E o quê? E pureza. Agora, fala a verdade, quem nos dias de hoje quer ser simples? Todo mundo quer ser sofisticado. Quer ou não quer? Todo mundo quer ser complicado. Porque é chique ser complicado, né? É chique. Você está entendendo? É chique ser difícil. Mas ser simples. Pouca gente está querendo esse caminho. Mas é algo que a gente deve a Jesus. E você vai entender isso. Outra coisa. Simplicidade é algo que é fácil, né? É algo sem complicação. Sem aparato. É simples. É simples. Você pega uma flor, ela é simples. A flor é só flor e ela não está tentando ser outra coisa. Porque ela é simples. E às vezes, a gente está lutando para querer ser outra pessoa, outra coisa que o Senhor não nos chamou para ser. E a gente começa a se complicar. Vocês estão entendendo? Pureza. O que é algo puro? Como é que você sabe que algo é puro? É quando aquilo dali não tem mistura. É quando é só aquele ingrediente. Você entende? O ouro puro, ele precisa ser refinado para que tudo aquilo que é impureza saia dele. E aí, quando o ouro é puro, ele é mais precioso. Sem mistura, sem outras coisas para colocar junto. Vocês estão entendendo? As duas coisas, simplicidade e pureza. Guarda isso no seu coração. Amém? E vamos lá começar a caminhar com a Eva. Onde é que a gente começa? Gênesis, né? Gênesis. Capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Só as duas primeiras palavras. O que é que está escrito? No princípio. No princípio. Agora eu quero que você olhe para mim. Deixa sua Bíblia aí aberta. Você já parou para pensar na eternidade? O livro vai te convidar a fazer isso. E eu acredito que tem bem mais coisa do que eu vou conseguir falar aqui. Mas vamos lá. Já pensou em eternidade? Sim? O que é eternidade? Para sempre. Alguém falou para sempre. O que mais? Que não tem fim. É isso que vem na sua cabeça quando você pensa em eternidade? E se eu disser que eternidade é mais que isso? A gente, quando pensa em eternidade, a gente pensa uma coisa que não tem fim. Mas a eternidade também não tem começo. Estão entendendo? A eternidade não tem fim, mas ela também não tem começo. Ou seja, não tem nem para trás nem para frente. A cabeça da gente dá um boom, não dá? Porque você imaginar que existe algo assim, que não tem começo e que nunca vai ter fim. Esse é Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos dizer isso? De eternidade. Eu acho que você pode falar mais forte.
Deus é Deus desde quando? De eternidade. Você está entendendo? A Bíblia responde tudo. Deus é Deus desde quando? De eternidade a eternidade. Como assim de eternidade a eternidade? É que a eternidade não tem fim, mas a eternidade também não tem começo. De eternidade passada a para a gente que está aqui preso no tempo, né? A gente fala de eternidade pensando no tempo, mas na eternidade não tem tempo. Amém? Tá. Mas do nosso ponto de vista, existe uma eternidade passada e existe uma eternidade futura. Então Deus é Deus de eternidade da passada à futura. Se eu quero ir devagar para não dar um nó. Se eu estiver indo rápido, vocês fazem assim, tá bom? Ok? Então vamos lá. Eternidade passada. Vamos lá na eternidade passada. A eternidade futura é o que o Senhor está reservando para a gente. Jesus falou bem assim: ei, eu preciso ir para o Consolador vir, mas eu estou indo porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar para vocês lugar. Entendeu? E a gente vai experimentar isso quando? Na eternidade futura. Mas da eternidade passada, a gente tem como conhecer alguma coisa. A eternidade passada existe antes de todas as coisas criadas existirem. Antes de qualquer coisa ter sido criada por Deus, o que é que existia na eternidade passada? Que? Deus. Deus já estava lá antes de qualquer coisa criada. Quem que estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Porque Deus é uma divindade. Ou seja, não há um maior que o outro. É uma divindade só. Mas são 3 pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na eternidade passada, quando nada tinha sido criado, eles já existiam. Não é fantástico isso? Está pensando lá, conhecendo a eternidade passada? Agora imagina como era o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando entre si. Um amor perfeito. Um só pensamento, um jeito, não havia discordância, não havia atrito, porque o nível de amor e de entendimento entre eles é perfeito. Esse é Deus, é uma unidade. Vocês estão entendendo? Então Deus Pai tinha Deus Filho e Deus Espírito Santo para se relacionar. Do que é que Deus precisa? Deus precisa de alguma coisa? Ele é todo poderoso. Ele é totalmente suficiente nele mesmo. Concorda? A gente sabe disso depois de ver tudo criado. Aí para a gente é fácil. Mas sempre foi assim. Deus sempre foi poderoso. Lá na eternidade passada, Deus já era amor. Já se relacionava em amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão era tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, e o amor deles transbordava tanto, que eles tiveram a ideia. Sabe qual foi a ideia? Está escrita aí na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha aí, a ideia que lá na eternidade Deus teve. Está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, e tenha ele domínio. Olha aqui para mim. Lá no coração de Deus,
surgiu uma ideia. O círculo afetuoso da Trindade era muito perfeito. O que é que Deus pensou? Vamos multiplicar isso. Vamos fazer filhos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá na eternidade passada, Deus planejou tudo. E quando Deus planeja algo, Ele coloca em ação. Jó, capítulo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus tem um plano. O plano é ampliar a família. Incrível, né? Que a primeira pessoa da Trindade é chamada de Deus Pai. Você já parou para pensar que Deus se revelou assim como Pai? Porque Ele sempre quis uma família. Então o que é que teve sempre no coração do Pai? Ter uma família. E aí Ele colocou o seu projeto em andamento. Ele cria o universo, as estrelas, as galáxias, o planeta Terra, coloca tudo arrumadinho. No planeta Terra, Ele cria um jardim. Amém? Está escrito. Ele fez o jardim. E aí, no capítulo 2, versículo 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus planejou um jardim. Em que lugar Deus colocou esse jardim? No Éden. Sabe o que significa a palavra Éden? Alguém pode saber. Deleite, prazer, lugar de prazer, lugar de se deleitar. Foi nesse lugar de se deleitar que Deus colocou o jardim para colocar o homem. Vocês estão entendendo? Deus queria se deleitar com seus filhos. Sempre foi propósito de Deus ter deleite, ter alegria ali naquele jardim que Ele criara para colocar o homem. Você conhece a história, não é? Agora imagina a Trindade na eternidade passada programando tudo isso e de repente tudo está pronto. E aí Deus vai formar o homem. É incrível que durante todos os dias da criação, Deus falou e as coisas vieram a existir. Pelo poder da sua palavra. A primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. E houve luz. Simples assim. Está vendo como Deus é simples? Depois, você vai ver aí no Gênesis 1. Viu Deus que a luz era boa. E disse Deus, no versículo 6, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E aconteceu. E Deus chamou o firmamento céu. 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas. Então, Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. Aí eu pergunto para você, para algo acontecer, só precisa o quê? Para algo acontecer, só precisa o quê? Deus falar. Vocês estão entendendo isso? Isso é segredo da palavra de Deus para nós.
Às vezes a gente está lutando para que algo aconteça, quando que para aquilo acontecer, nós só precisamos de uma coisa, que Deus fale. Então, ao invés de ficar buscando que coisas aconteçam, o que é que a gente deveria estar buscando? Eu deveria estar buscando que Deus fale algo a respeito daquela situação. Deus já está começando a falar com você. Porque alguém diz assim, por que as coisas não acontecem? Eu oro tanto por isso, eu oro tanto por isso. Às vezes o teu foco está errado. Você está orando por aquilo. É claro que a gente tem que orar pelas coisas, tá aí, queridas? Eu não estou dizendo que não deve orar pelo marido, para Deus abençoar e tal. Mas ora para que o Senhor libere uma palavra sobre aquela situação. E se brincar, a palavra já foi até liberada. E se tem uma palavra liberada, algo vai acontecer. Palavra de Deus. Porque está escrito que assim como a chuva cai e rega a terra e faz com que nasça o que nela foi semeado, o Senhor diz, assim é a minha palavra, não voltará para mim vazia, mas vai cumprir o propósito para o qual a determinei. Então Deus não vai deixar você confusa, mas você precisa descobrir qual a palavra de Deus para essa situação. Amém? Pegou? Anotou? Para você não esquecer? Eu tenho que ficar igual uma barata tonta, tentando fazer, como se fosse girando a manivela, para ver se a coisa acontece, porque é o que eu quero que aconteça. Se Deus não liberou a palavra dele, não acontece. Porque o que tem poder criativo e poder mesmo é a palavra de Deus. Amém? E às vezes a gente está ali, ó, sabe, sofrendo, lutando com a coisa. Porque a gente acha que deve ser bom. Você ouviu do Senhor? Se não ouviu, duvide. Ouviu do Senhor? Se não ouviu, duvide. Pergunte para sua irmã, você ouviu do Senhor? Se não ouviu do Senhor, duvide desse negócio. Mas se você ouviu do Senhor, aguarde. Porque a palavra dele não volta vazia. Amém? E aí Deus continuou criando tudo, né? É tão linda a criação, não é, irmãs? No versículo 11, Deus disse assim, haja relva, haja ervas e deem sementes. É assim que Deus disse no versículo 11? Não. O que é que Deus disse? Terra, produza erva. Terra, produza semente. E começou a vir, brotar. Pela palavra de comando do Senhor. Vocês estão entendendo? A gente precisa entender as coisas que a palavra está dizendo. Deus disse à terra, produza. E a terra fez o quê? Porque a terra não é besta, nem é doida, nem boba. Quando ela ouve a palavra do Senhor, a terra obedece quando Deus fala com ela. Aleluia. E assim se fez. A terra, pois, produziu, versículo 12, ervas que davam semente, segundo as suas espécies. Do jeito que Deus mandou, a terra fez. E viu Deus que isso era bom. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento. E tudo aconteceu. Depois, Deus fez os 2 grandes luzeiros e colocou no firmamento, para governarem o dia e a noite. Versículo 20, está com a sua Bíblia aberta? Disse também Deus, apareçam peixes nas águas. Foi assim que Deus disse? Águas produzam peixes
sejam povoadas por peixes. Vocês estão entendendo? Deus deu uma ordem à terra, depois Deus dá ordem à água. E o que aconteceu? A água produziu. Vocês estão entendendo? Deus manda a terra, Deus manda a água. A palavra que Deus dá para a terra e para a água é suficiente. E a terra e a água obedecem. Aleluia. Glória a Deus. E Deus criou os animais, os enxames, as aves, criou também os grandes animais marinhos e tal. E Deus vai criando. E disse, sejam fecundos. Mas quando chega no versículo 26, Deus diz, façamos. Quando chegou na hora de fazer o homem, com quem que Deus falou? Deus falou com a terra? Deus falou com a água? Deus falou com quem? Com Ele mesmo, com a Trindade. Façamos o homem. Então, o homem foi feito de maneira diferenciada, concorda? As plantas nasceram e foram produzidas da terra. Os peixes da água. Mas o homem foi produzido de Deus. Do próprio Deus. Vamos fazer do zero. E a palavra diz que Deus moldou Adão com as próprias mãos. Você sabe essa história? Eu fico tão encantada com essa história, porque se você pegar um barro, molhar e começar a moldar, você sabe que é impossível você tocar nele e não deixar as suas. Imagina Deus formando um homem. Ele foi deixando dele no homem em cada toque. Não é fantástico isso? Deus foi moldando o homem com as próprias mãos. E como se ainda fosse pouco. A palavra diz que ele assoprou nas narinas. E eu tomo a liberdade de imaginar. Porque eu não estava lá nem você. Mas eu não imagino, Deus fez aquele boneco de barro, lindo, perfeito, porque tudo que Deus faz é lindo e perfeito. E Ele sopra. Está escrito aqui, não está? Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, como é bom. Como é bom ter o Senhor. E Ele sopra nas narinas do homem. Você imagina Ele fazendo isso à distância? Vou soprar na narina, né? Acertar. Não imagino Deus fazendo isso. Eu imagino Deus se aproximando e soprando no nariz, nas narinas. E o homem passa a ser alma vivente. Ele abre os olhos e a vida entrou no homem. Você imagina essa cena? Consegue imaginar? Sim ou não? Quem é a primeira pessoa que o homem vê quando abre os olhos? Ele dá de cara com Deus, com o Pai. A figura mais familiar para ele, a primeira figura que ele viu, foi o próprio Deus. Nós fomos criados para isso, para contemplar a face do Senhor. E Deus olha e se alegra. Amém? E é maravilhoso entender isso, que o homem foi formado de Deus. Façamos o homem, e a palavra no original, façamos o homem, ele estava falando da humanidade, do homem completo. Homem, depois ele vai falar no versículo 27, macho e fêmea os criou. Amém? Mas eu queria que você pensasse um pouquinho. Você pega uma plantinha, ela está plantada onde? Na terra. Você arranca a planta da terra. O que é que vai acontecer com essa planta fora da terra?
Porque ela perdeu a origem. Morre. Você vai lá na água, tem um peixinho lindo lá nadando, aí você pega o peixinho e tira da água e deixa o peixinho fora d'água. O que é que acontece com o peixinho? Porque a origem do peixinho é a água. E o homem? Qual é a origem do homem? Deus. Arranca o homem de Deus, igual você arranca a planta da terra, igual você arranca o peixe da água. O que é que acontece com o homem e com a mulher? Morre. Porque nós não fomos criados para sermos desconectados da nossa origem. Você nasceu em Deus. Esse é o seu lugar de origem. Hoje está muito em moda, todo mundo correndo atrás de um propósito. É ou não é? Todo mundo querendo descobrir qual é o propósito. E as pessoas ficam confusas com isso. Por quê? Porque estão buscando o propósito fora da sua origem. E fora da origem, a gente só encontra morte, frustração. Mas o Senhor está nos chamando para voltar para a nossa origem. Amém? Agora, tão lindo o que o Senhor fez. No versículo 18 do capítulo 2, Deus vai olhar para Adão, que ele tinha terminado de criar, e vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é isso que está escrito? Então a mulher é auxiliadora e dona. Não, irmã, não é dona não, é idônea. Entendeu? É que tem umas irmãs que lê a Bíblia e não entendem direito o negócio, pensa que ela é do marido, auxiliadora e dona. Não é, é idônea. Quer dizer, uma mulher, uma auxiliadora na medida certa, que tem idoneidade, ou seja, é na medida certa para corresponder. Uma coisa que eu achei muito interessante esses dias, e eu não pesquisei ainda se o original é esse mesmo, mas diz o pastor Cláudio Duarte que essa palavra ajudadora no original é opositora. Por quê? Porque ela vai dar o outro lado da história, você está entendendo? O homem tem uma posição, ela vai dar a outra visão para chegar junto e ter uma coisa equilibrada ali. Eu acredito que, e isso é tão fantástico, porque Deus não nos fez menos inteligentes que o homem. Não é maravilhoso isso? Mas Ele nos fez idôneas, na medida. Amém? Então diga para quem está do seu lado, tu é na medida. Não queira passar da conta. Entendeu? Não precisa. E aí, é tão lindo quando Deus tem essa ideia, que no versículo 21, ele diz assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão. Você conhece a história, né? Aí foi a primeira anestesia geral. Tá ligado? Para quem que Deus ia fazer a mulher? Era para quem? Para quem? Para Adão. Quem era a parte interessada naquele negócio? O homem, gente. Pode falar sem medo. Quem ganhou com a criação da mulher foi o homem. Está entendendo? Deus olhou e disse: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer o outro pedaço. Está faltando um negócio aqui. Então, quem era o mais interessado? O homem. Aí, como é que Deus fez? Puxou uma cadeira e disse: senta aqui, Adão. Vamos conversar? E aí, o que é que você quer? Foi assim que Deus fez?
O que é que Deus fez com Adão? Vai dormir, Adão. E o sono vai ser pesado, para não ter a chance de você dar opinião. Incrível. Deus não muda. Querida, há uma lei que é chamada na teologia de lei da primeira menção. Você sabe o que é isso? É tudo que é mencionado pela primeira vez na Bíblia, reflete um princípio de Deus. Então Deus estava criando pela primeira vez algo para o homem. Então levanta as antenas e presta atenção. Porque isso vai falar de todas as coisas que Deus vai criar para a gente. Tem um princípio. Amém? Quem gosta de ganhar presente aqui? Quem não gosta de ganhar presente, levanta a mão, que eu não vou te dar. Ah, todo mundo gosta? Sério? Ah, então tá. Deus ama presentear. Você vê isso, Deus fazendo aqui um presentão para Adão. Mas quando ele vai fazer o presente para o Adão, ele não fica, e aí Adão, como é que você quer? O que é que você acha? Eu devo fazer assim ou assim? Deus tem dúvida? Por que Deus não duvida? Porque Ele já sabe de todas as coisas. Olha quem está pertinho de você para ela não dormir e diga assim, Deus sabe de tudo. Nos detalhes. Diga para ela assim, sabia que Deus conhece os seus gostos? Diga para ela, sabia que Deus conhece os seus pantim? Ai, mas eu não gosto disso. Deus sabe. Deus sabe. E às vezes Ele até trata você. Porque Ele é Pai. Amém? Então Ele coloca o Adão para dormir. E a Bíblia diz, pesado o sono sobre Adão, sobre o homem, este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, formou-a numa mulher. Gente, não me pergunta como Deus fez isso. Eu sei que Deus disse, haja luz e houve luz. Para mim é suficiente. Deus disse, terra produza e a terra produziu. Deus disse, mar produza, o mar produziu. Haja animais, faça isso. E tudo aconteceu. Ele pegou uma costela do homem dormindo pesado, tirou, fechou o lugar com carne, como a Bíblia é linda, né? Deus não deixa buraco. Deus não deixa obra inacabada. Deus não deixa sem acabamento. Deus começa e Deus termina. Ele não tirou um pedaço de Adão e deixou Adão lá faltando um pedaço e fica por isso. Não. Ele faz a ferida e Ele a ligará. Depois de 3 dias, revigorará e viveremos diante dele. Está em Oséias, capítulo 6. Vinde, tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Então tem hora que o Senhor despedaça, tem hora que Ele arranca um pedacinho, tem ou não tem? Porque, né? Por que Deus arrancou um pedaço de Adão? Porque era necessário. Porque para fazer algo maior, algo precisava ser tirado. E você vai ver que isso é um princípio da nossa vida. A gente está sempre ganhando, mas também está sempre perdendo. Para você virar adolescente, vamos começar do comecinho, né? Para você nascer, você teve que perder o útero quentinho da mamãe lá dentro, guardadinho, né? Aí você perde, vem para a claridade, para a luz. Aí você vira criança. Mas para você deixar de ser, para você se tornar adolescente, você tem que perder a criança. E assim a gente vai. Aí para eu me tornar jovem, eu tenho que deixar de ser adolescente. Para eu me tornar uma mulher, eu tenho que perder a menina. Entendeu?
a vida da gente. Mas a gente acha que a gente foi feito só para ganhar. E isso é um pensamento distorcido. Para Eva vir, Adão perdeu uma costela. Valeu a pena ou não valeu? Talvez, se você fosse o Adão, você ia estar, ai, 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 ui, 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 minha costela, para que Deus fez isso? Não, Adão não fez isso, porque quando ele acordou, o negócio já estava pronto. E quando ele olhou, ele disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela vai se chamar varoa, porque do varão foi tirado. Ou seja, homem e mulher. No português não combina muito, tá? Mas em hebraico combina. Homem é ish. Tu acredita que homem é ish? Ish. Mas homem é ish. E mulher? Ishá. É. Homem, ish. E mulher? Ishá. Entendeu? Então é ish e ishá. Juntos. Diante do Criador. Andando na presença dEle. E aí, os dois juntos se alegram e conhecem um ao outro e conhecem o Senhor. E todos os dias, a palavra diz que Deus ia ter comunhão com eles. Onde? No jardim. Que delícia! Você já parou para pensar nisso? Queria ou não queria ser a Eva? Formada de uma maneira assombrosamente maravilhosa, de um material nunca usado antes. O homem foi do pó da terra, mas a mulher foi da costela de Adão. Gente, isso é Deus falando da nossa singularidade. Amém? Falando de coisas tão, que para nós, viu? Tu pega a carne e faz de todo jeito. Filé mignon é uma delícia, que é mais macio. Faz um molho madeira. É verdade ou não é? Não é uma delícia? É. Aí você vai, faz um alcatra, assa uma picanha. Mas cozinha uma costela para tu ver se ela não é diferenciada. É ou não é? É diferenciada. Você está entendendo? Só porque Deus estava querendo falar com a gente. Meninas, vocês são diferenciadas. Eu fiz vocês de uma matéria-prima única, com um propósito. E eu coloquei vocês dois lado a lado. Para quê? Para estarem na minha presença, no meu jardim. Então, qual era o propósito de Deus? Filhos que fossem a sua imagem e semelhança. Fala a verdade. Quando nasce um bebê, e você vai lá na maternidade, porque todo bebê tem carinha de joelho, né? É ou não é? Não, o meu nasceu lindo, os meus. Ai, meu Deus. Aí alguém olha e fala bem assim, nossa, mas é a cara do pai. Como é que o pai fica? Era isso que Deus queria. Que olhassem para o homem e para a mulher e dissessem o quê? A cara do pai. Como parece com o pai. E o pai se responsabilizou sobre isso. Sabe o que é que o pai fazia? Todo dia ia ter com eles no jardim. Para deixá-los ainda mais parecidos com o pai. Porque você se parece com o que você tem comunhão. Por isso é tão importante prestar atenção com o que você tem gastado tempo, com quem você tem gastado tempo, com o que você tem tido comunhão, porque você vai ficar parecido com aquilo que você tem comunhão.
Você já viu que quando você tem uma amiga, que é bem amiga, que anda muito com você, às vezes até tua irmã mesmo, mas vamos falar de amiga porque não nasceu da mesma barriga. Aí vocês andam juntas, andam juntas, andam juntas, tipo a Kalinka, não desgruda de mim. O que é que já perguntaram hoje à noite para a Kalinka? Se ela era o quê? Minha irmã. Por quê? De tanto conviver, a gente vai ficando parecida. Você pega o jeito, não é? Às vezes pega um jeitinho de falar. Ai, você andou. Quando Jesus foi preso e Pedro estava lá, aí disseram assim, você fala do jeito dele? Tu conhece ele? Conhece. Você parece. Ó, acho que tem alguma coisa a ver. Não, aí ele negou Jesus. Você está entendendo? Mas não tem como você não ficar parecido com quem você tem comunhão. Adão e Eva tinham comunhão com quem? Com o Criador. Eles eram parecidos com quem? Com o Criador, porque tinham comunhão e porque tinham sido feitos à imagem e semelhança dele. E foi para isso que eles foram criados. Amém? Então, para que o homem foi criado? Para quê, queridas? Ouço o som de muitas águas, mas não entendo nada. Fala alto, mulher, sem medo. Para refletir a imagem do Pai. Para parecer com o Pai. Para ser família do Pai. Concordam? Porque foi o plano original do Pai. E estava tudo dando muito certo. Toda fonte de informação que o homem e a mulher precisavam, quem era? Quando eles queriam saber de qualquer novidade, quem contava a novidade para eles? Olha, assim. Deus era a fonte 100% de informação. Quer vida melhor? Um jardim inteiro à disposição. Capítulo 2, versículo 16. Vou ler do 15, tá? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta o Senhor Deus lhe deu esta sugestão. Está escrito assim? Está dizendo o quê? O que é ordem? Deus sugeriu para o homem, Deus deu uma ordem. Lá no livro tem dizendo bem direitinho o que é isso. Mas veja, o exemplo. Quando você dá uma ordem para o seu filho, você está dando a ele a opção de fazer do outro jeito? Sim ou não? Quem dá a opção de fazer do outro jeito? Deus deu a ordem. Qual foi a ordem que Deus deu? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aqui, ó, tá vendo? Não comerás, porque no dia em que comeres, certamente, vocês já disseram o que é certamente. Certamente, bondade e misericórdia é certeza absoluta. E quando Deus fala, não tem, eu acho que Ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer, Ele está dizendo. Deus não fica falando assim, querendo dizer. Não, Ele diz. Não coma, no dia que você comer, certamente morrerás. A ordem foi clara? Foi ou não? Deus estava dando a opção do homem pecar? Era uma opção? Porque tem gente que acha que é uma opção. Não é isso. Quando eu chego para o meu filho e digo assim, pequenininho, filho, tomada
dá choque, não põe o dedinho ali. No dia que você puser o dedinho na tomada, certamente tomará toma ou não toma? Aí quando eu estou fazendo isso, eu estou dando a chance para ele ir lá e pôr o dedo, é isso? Claro que não. Se a gente pensar assim, a gente está pensando que Deus criou o homem para pecar, mas não foi isso. E é por isso que a salvação não é a finalidade, o propósito de Deus para a vida do homem. Porque Deus não criou o homem para pecar. Deus criou o homem para ter uma família. Vocês estão entendendo? Deus nunca quis perder a família. Deus sempre desejou ter aquela família, a sua imagem e a sua semelhança. Amém? A ordem de Deus foi clara para você? Se fosse você lá no jardim, você tinha entendido ou não? Sim ou não? Sim? Pois é, gente. Às vezes Deus está falando e a gente está achando que Deus está brincando. Deus não brinca. Deus tem um senso de humor maravilhoso, mas Ele não brinca com coisa séria. Ele não brinca com algo que pode nos matar. Deus não brinca com pecado. Vocês estão entendendo? Ele não brincou com Adão e Eva. Ele foi firme. Não façam. No dia em que vocês fizerem, certamente morrerão. Eu sei que você conhece a história toda. A Bíblia vai dizer no versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim. Foi assim que Deus falou, foi? Foi assim que Deus falou? Como foi que Deus falou? Olha como Deus fala: de toda árvore você pode comer. Todas as coisas te são lícitas, permitidas, mas nem todas convêm. Todas você pode comer, mas essa daqui, não, porque essa vai te matar. A serpente chega e diz assim: ei, foi assim que Deus disse, não pode comer de toda árvore não. Foi assim que Ele falou? Preste atenção nesse segredo. Às vezes a gente pensa que seguir a Deus e a palavra de Deus é um monte de nãos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode essa roupa, não pode isso daqui, não pode. É assim ou não é? A maioria das pessoas não pensam que seguir a Deus é assim. Deus é assim? Quem é assim? O diabo. Deus, a palavra de Deus diz que em Jesus está o sim e o amém. Então Deus é muito mais positivo, entende? E não um monte de regra, de restrição que você não pode fazer. Isso não é Deus, o nome disso é religiosidade. Que enquadra você por fora, mas não transforma você por... A religiosidade corta os galhos da árvore. O quê? Aí tem um galho que chama mentira, porque o pé é pé de pecado. Aí um galho é mentira, outro galho é roubo, outro galho é fofoca, outro galho é adultério, outro galho é prostituição. Vocês estão entendendo? Essa árvore produz esses galhos. O que é que a religiosidade faz? O que é que o diabo faz? Ele diz assim: muda de vida, é só cortar os galhos. Deus não faz assim.
Não é essa a proposta do Senhor para nós, tá certo? Sabe qual é a proposta do Senhor? Vai ter que vir amanhã para descobrir. Porque o meu tempo já terminou faz tempo. Olha, quando a serpente vier com a proposta, você precisa ter certeza de qual foi a palavra de... Sabe por que está tendo tanta confusão hoje em dia? Porque a gente quer saber de todos os enganos que estão acontecendo. E a gente quer estar atualizado. Não é o Neo no Desafio de hoje? Está atualizado? Está sabendo de tudo? Olhe para sua irmã e diga assim, não precisa saber de tudo, não. Você só precisa conhecer o verdadeiro. Amém? Meu marido, além de pastor, é bancário. Você sabe disso, né? Trabalha na Caixa. E por muitos anos ele trabalhou no caixa mesmo. Qual é o maior perigo? É pegar uma nota falsa. É perigoso para a gente também, mas para quem trabalha em banco... Tem muita nota falsa no mercado? Sim ou não? E porque tem nota falsa no mercado, você não usa dinheiro? Sim ou não? Usa. Mas tem nota falsa. Mas você vai deixar de usar o verdadeiro porque existe o falso? Não, isso é ridículo. Não é um pensamento ridículo esse. Eu não uso, eu não trabalho com dinheiro. Gente, eu não trabalho com dinheiro. Por quê? Porque tem muita nota falsa por aí. Vai que... Tem lógica isso? Não. Tudo que você vai fazer, você usa o dinheiro. Aí eu falei assim, Lenilson, como que você faz para saber quando a nota é falsa? Ele falou, Marta, tem centenas, quase perfeitas, cada uma com uma característica diferente. Aí eu falei, então você tem que estudar todas as falsas? Ele fez, não, a gente estuda bem a verdadeira, para quando a gente tocar, eu conheço tanto a verdadeira, que quando eu toco na falsa, tem algo diferente quando eu pego nela. E ele diz, é incrível, muitas vezes é só no tato, de tanto que ele manuseia o verdadeiro. Está entendendo a dica? Pegou? Essa dica é de milhões. Para de procurar cabelo em sapo. Não tem não, irmã. Tá? Para de procurar o que é que está falso, o que é que está errado. Ai, deixa eu ver o que é que está errado na vida dela, na vida daquela outra. Não. Vai para o verdadeiro. Conhece o verdadeiro. Olha para o verdadeiro. Quando acontecer alguma coisa falsa, você vai ver que não bate. Você vai sentir só de tocar. Está entendendo? Era isso que Deus queria fazer com Adão e Eva. Deixá-los especialistas no que é verdadeiro. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Nos tornar especialistas no que é verdadeiro. A gente só conhece o verdadeiro se a gente manusear. Se a gente gastar tempo. Se a gente cheirar. Se a gente experimentar. Vocês estão entendendo? Então Deus quer te dar experiência com o verdadeiro. Amém? E o falso? A gente vai colocar no devido lugar. A serpente fez uma proposta. Você sabe o final dessa história, né? A Eva acreditou em quem? No verdadeiro ou no falso? Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados e se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O Senhor quer ministrar o seu coração nessa noite, amém? E Ele quer te ensinar o que é simplicidade e o que é pureza. Ele quer te mostrar o que é que Ele tem com você. Foi Ele quem te criou, de uma forma especial e singular. Com essa digital, com essa carinha linda que você tem. Cadê o sorriso, linda?
com esse sorriso que só você tem. Entende? E Ele quer falar para você segredos que você ainda não ouviu dele. Como Ele falava no jardim com Adão e Eva. Amém? Amanhã a gente vai falar mais desses segredos e ver como as atitudes de Eva têm a ver com as nossas atitudes. Quem está curiosa? Eu não tenho nada a ver com Eva. Eu vou vir amanhã, mas eu já sei que não tem nada a ver comigo. Tem alguém pensando assim? Cuidado com a surpresa. Mas que o Senhor te abençoe. Quem vem, Elian? Feche os seus olhos, por favor. Você pode ficar em pé? A gente falou sobre eternidade, a gente falou sobre o desejo intenso do coração de Deus, o plano original de Deus que é ter uma família. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. As meninas, Kalim, Calcione, podem ir lá para trás, por favor, porque se alguém quiser ver livro, vocês já estão lá. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga revelação da Tua palavra sobre cada mulher que está aqui, Senhor. Sobre aquelas, Senhor, que está com o coração desejoso de receber respostas do Senhor. Tem algumas que estão desejosas de receber respostas do Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, as respostas. Que o Senhor traga a Tua palavra viva. Que o Senhor acenda essa chama, Senhor. E que o Senhor mostre para elas, para cada uma aqui, que elas foram feitas de um modo singular, de um modo especial. E que o Senhor tem um propósito firme para a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grupo de louvor. Vamos lá? Gente, no final tem um cafezinho, tá? Vocês podem se servir. Tem também os livros de Marta. Amanhã, às 9 horas da manhã, vamos ter uma palestra só para líderes. Então, você, mulher, que faz parte de uma liderança, aqui, amanhã, às 9 horas. Amém. Nós vamos dizer, completando a mensagem, o que você não é e o que você é. E vamos dizer através desse canto que você tem um Pai que te ama e Ele é quem diz o que você é, porque foi Ele quem te criou. Amém. Você não é o que pensam sobre você. Você não é o que dizem sobre você. Você não é as mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos. Você é o que Deus pensa sobre você. Você é o que Deus diz sobre você. E o que Ele diz não volta atrás. Antes do ventre você foi gerado no coração de um pai. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Você tem um Pai que te ama, um Pai que se importa, um Pai que não te rejeita, Ele te abraça agora. Você tem
Nós vamos declarar: lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita, ele te abraça agora. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita, ele te abraça agora. Deixa o pai te abraçar. 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 Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita, ele te abraça agora. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa, um pai que não te rejeita, ele te abraça agora. E lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Você tem tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é a nossa herança. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque nós temos um Pai, amém? Um Pai que não nos rejeita. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelas tuas maravilhas, nós te louvamos por esta noite, por este momento, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da Marta, ela que esteve aqui, Senhor, neste momento, trazendo a tua palavra, que essa tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, nós cremos. Continua nos abençoando, ó Deus, abençoa cada mulher que vai estar aqui amanhã, que todas possa levar essa palavra guardada no seu coração e fazer com que ela continue falando, porque o Senhor, Ele está falando conosco. Então abençoa, Senhor, cada mulher. Amanhã, Senhor, pela manhã, vamos ter mais um momento. Aquela que sentir no seu coração de estar aqui participando, vem, o Senhor te chama. À tarde, retornamos às 15h30. E vai. E você pode, ainda tem tempo, de convidar uma amiga para estar aqui, porque grandes coisas o Senhor há de fazer. Amém? Tem um cafezinho, um bolo. Vamos lá, tomar um cafezinho. Amém? Você tem um pai que te ama, um pai